Saudações, estudantes, caros colegas engenheiros. Hoje vamos trabalhar novamente vamos a um exercício sobre geradores de corrente contínua. Para hoje trazemos um gerador de corrente contínua com excitação separada ou excitação independente, não é? Então, certo, sem mais delongas, vamos ao exercício. Diz o seguinte, então, aparece em rodapé, podem anotar, um gerador de excitação independente entrega carga 20 amperes a uma tensão de 220 volts. A resistência do induzido é de 0,6 ohms. O rendimento total é de 82%. Calcule. Na linha A, o valor da resistência de carga. A linha B, o valor da força eletromotriz. A linha C, a potência útil de saída. A linha D, a potência elétrica gerada. A linha E, o rendimento elétrico. A linha F, as perdas no induzido. A linha G, a potência mecânica absorvida. E a linha H, as perdas totais. Então, nós temos que resolver este problema relativo aos geradores de corrente contínua. Esse é um gerador de excitação separada. Isso significa que o circuito de excitação é independente do circuito do induzido, não é? Tem fontes independentes. Então, vamos a isso. Então, primeiramente, precisamos do esquema, não é? Temos que representar o esquema para o circuito para o gerador de excitação separada. Então, vamos aqui representar o esquema para o gerador de excitação separada. Então, teremos aqui, prontos, ok, prontos, vamos aqui, vamos aqui, ok. Então aqui vamos colocar o enrolamento do indutor, não é? Este vai ser o nosso enrolamento do indutor. Aqui vamos ter o que? A fonte, não é? Vamos colocar aqui a fonte, não é? Que vai criar a corrente de excitação para que possamos excitar aqui o circuito de excitação, neste caso. De seguida vamos colocar aqui o circuito do induzido, como excitação separada, não há nenhuma ligação física, não é? Não há nenhuma ligação física. Então vamos colocar aqui um circuito do induzido, não é? Ele fica no seguinte formato, circuito do induzido, não é? Teremos na seguinte forma, pronto. Então, este aqui é o circuito do induzido. Nós temos aqui o gerador de corrente contínua, não é? E deste lado temos aqui a resistência da armadura, não é? E teremos aqui a resistência de carga. Esta aqui é a resistência de carga, não é? Esta aqui é a resistência da armadura. Então, podemos fazer a nomenclatura. Aqui vamos colocar a resistência do induzido RA, a resistência de carga RL, não é? E podemos enrolar os dados relativamente ao problema. Temos aqui uma corrente, chamamos de corrente de carga, não é? E temos aqui a corrente, não é? Chamamos da corrente da armadura. Como o circuito está em excitação, excitação separada, acontece que a corrente de carga é a mesma que a corrente da armadura. Então vamos colocar aqui a corrente de carga é igual à corrente de armadura, não é? Ótimo. E vamos aqui indicar que a resistência, segundo o problema, não é? A resistência do induzido, que é a resistência da armadura, tem um valor de 0,6 ohms.
A corrente de carga é igual à corrente da armadura, tem um resultado de 20 amperes. A tensão terminal, não é? Tensão terminal na carga tem um valor de 220 volts. E temos o rendimento, não é? Um rendimento total, que eu costumo chamar de rendimento mecânico, não é? Num valor de 82%, certo? Então, com base nisso, nós podemos responder às perguntas que temos acerca do nosso problema. Então, a primeira pergunta colocada aqui é a seguinte: determina o valor da resistência de carga. Não é? Determina o valor da resistência de carga. Então, para encontrarmos aqui o valor da resistência de carga, o valor desta resistência na nossa carga, não é? Temos que criar uma forma ou tentar entender este circuito do induzido, não é? Temos aqui uma corrente de carga de 20 amperes e uma tensão terminal de 220 volts. Podemos determinar aqui qual é a resistência de carga. Sabemos qual é a corrente que circula. Aqui temos uma tensão terminal, não é? Vamos colocar aqui. Temos uma tensão terminal. Temos uma tensão terminal aqui, que é só 220 volts. Então nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Na linha A, pede-nos qual é o valor da resistência de carga. Não é? Queremos o valor da resistência de carga. Qual é o valor da resistência de carga? Então, para possamos encontrar o valor da resistência de carga, não é? Vamos ter aqui resistência de carga sendo igual, não é? A razão entre a tensão, não é? Só aplicar a lei de Ohm, a tensão aqui, a tensão de carga, pela corrente de carga. Então isso vai nos dar um valor de 220 volts dividido por 20 amperes, não é? Temos como resultado, não é? 11 ohms. Essa é a resistência, não é? Que nós temos aqui, a resistência de carga. Temos 11 ohms. Entendido? Ótimo. Então, para a linha B, pede-nos o valor da força eletromotriz, não é? Queremos o valor na linha B da força eletromotriz, sigla em inglês, ou simplesmente vamos colocar a tensão gerada. Qual vai ser a tensão gerada aqui no nosso gerador, não é? Qual vai ser a tensão gerada, não é? Então, para que possamos encontrar a tensão gerada, não é? É simples que a gente circule somente o circuito aqui, o circuito do induzido. É só circular este circuito. Então teremos aqui como circuito do induzido, não é? Teremos a tensão gerada sendo igual, não é? A corrente de armadura multiplicado pela resistência da armadura somado com a tensão terminal. Não é? Temos uma tensão terminal aqui. Então, com base nisso, caros colegas, nós podemos encontrar aqui a corrente de armadura, não é? Está nos 20 amperes, teremos 20, multiplicado pela resistência da armadura, 0,6, somado com a tensão terminal, 220 volts. Não é? Somado com a tensão terminal de 220 volts. Então, vamos aqui resolver. Então, teremos aqui 20 vezes 0,6 mais 220, não é? Temos o resultado de 232 volts. Então, esta é a tensão gerada, não é? Nos terminais do gerador. Mas conseguimos perceber que, no fim, só temos aqui como valor da tensão terminal de 220 volts. Então, há uma queda de tensão ao longo deste caminho aqui. Então, nós podemos aqui armazenar estes valores. Vamos colocar aqui a tensão gerada, não é? Teremos aqui a tensão gerada
com o valor de 232 volts, não é? E podemos calcular, vamos para a linha C. Então o que é que nos pede a linha C? A linha C pede-nos a potência útil, não é? Então queremos saber qual é a potência útil. Então vamos aqui à linha C, queremos saber qual é a potência. A potência útil. Então, para encontrarmos aqui a potência útil, não é? Nós sabemos que a potência útil é a relação, ou a potência útil, podemos simplesmente chamar de potência de saída, não é? É a relação que nós temos entre a corrente de saída e a tensão de saída. Neste caso, temos a potência útil como sendo a tensão terminal vezes a corrente terminal. Então, como este resultado, nós podemos tensão terminal 220 volts multiplicados pela corrente 20 amperes. Então, com potência útil de saída, nós teremos aqui 220 vezes 20, teremos aqui 4.400 watts. Então, esta é a potência útil que se tem nos terminais daqui do gerador, a potência que é recolhida aqui nos terminais do gerador, certo? Então, certos estudantes, podemos continuar, pede-nos qual é a potência elétrica gerada, não é? Teremos a linha D, potência elétrica, pede-nos qual é a potência elétrica, qual é a potência elétrica gerada. Então, a potência elétrica gerada, não é? Que é a potência, vamos chamar aqui de PG, não é? Vamos colocar aqui PG. Outras vezes podem chamar de potência de entrada, não é? Será a relação entre a tensão gerada e a corrente da armadura, não é? A corrente da armadura. A potência gerada, nós encontramos, são 232 multiplicados pela corrente da armadura 20, temos como resultado 232 vezes 20, temos 4.640. Então temos aqui 4.640 watts. Então, como podem ver, novamente há uma disparidade entre a potência gerada e a potência recolhida, neste caso a potência útil. Isso significa que ao longo deste trajeto há alguma perda, não é? A perda no circuito do induzido, aqui também pelos rolamentos do induzido, algumas perdas. Por isso que produzimos 4.640 watts, mas no final recolhemos 4.400. Então, alguma parte perdeu-se ao longo do trajeto. Certo, então podemos continuar aqui. Então aqui temos algumas potências. Nós temos aqui colocar os valores, não é? A potência útil que nós encontramos é de 4.400 watts. E a potência gerada, não é? A potência gerada é da ordem dos 4.640 watts. Ótimo. Então, com base nisso, podemos encontrar aqui, não é? Ou podemos calcular o rendimento elétrico. Então, temos aqui a linha D, temos aqui o rendimento elétrico. Então, como eu já havia referenciado nos outros exercícios, que nós temos três tipos de rendimento: o rendimento elétrico, o rendimento mecânico e o rendimento comercial. Então, nós precisamos encontrar aqui qual é o valor do rendimento elétrico. E a relação existente para o rendimento elétrico, não é? Vamos chamar aqui rendimento elétrico, é a relação entre a potência de saída, a potência útil e a potência gerada, e multiplicada por simplesmente 100%. Então, vamos aqui encontrar o rendimento elétrico. Vamos aqui o rendimento elétrico. A potência útil. Qual é a potência útil? Nós anotamos aqui, temos 4.400 watts
temos a potência gerada 4640 watts. Isto tudo multiplicado por 100%. Então, como resultado, o que é que nós temos aqui? Teremos 4400 dividido, não é? Por 4640. Opa, vamos a isso. Dividido por 4440 multiplicado por 100. Então, como resultado, temos um rendimento na ordem dos 94, não é? Na ordem dos 94,83. O rendimento já é bom, não é? 94,83%. Este é o rendimento elétrico que nós podemos anotar aqui. Então podemos colocar aqui, vamos colocar uma tinta. Então, o rendimento elétrico é da ordem dos 94,83%. Tá certo? Este é o rendimento elétrico. Então vamos a isso. Vamos aqui à próxima questão, que é referente a perdas no induzido. Então, como havemos dito aqui, nós temos circuito indutor e circuito do induzido. O circuito indutor é este aqui, que não se fala, não se menciona nada acerca do circuito indutor. Mas o circuito do induzido é este. Nós queremos as perdas no induzido. Então, vamos à linha F, não é? Que diz-nos as perdas no induzido. As perdas no induzido. Então, como queremos as perdas no induzido, a única perda que nós podemos ter aqui é na resistência da armadura. Então, dizemos o seguinte: as perdas na armadura é igual à corrente da armadura ao quadrado multiplicado pela resistência. Então, aqui as perdas teremos o seguinte: 20 ao quadrado multiplicado, não é? A resistência da armadura RA, nós sabemos que é de 0,6. Resistência da armadura é a mesma coisa, quer dizer resistência do induzido, não é? Então vamos a isso, multiplicando, quanto é que dá isto? 20 ao quadrado, não é? 20 ao quadrado multiplicado por 0,6, temos como resultado 240. Então teremos aqui 240 watts. Prontos? Ótimo. Então, tendo 240 watts, vamos à linha G, encontrar a potência mecânica absorvida. Então, como podemos aqui, podemos anotar, nós temos aqui as perdas na armadura de 240 watts. Então, vamos à linha G, não é? G de Gustavo. Interessante isso. Então vamos a isso. Temos a linha G, não é? A potência mecânica absorvida. Nós queremos saber qual vai ser a potência. A potência mecânica absorvida. Então, para possamos encontrar a potência mecânica absorvida, vamos relacionar o rendimento total, não é? O rendimento total, não é? O nosso rendimento aqui total. Sabemos nós que a relação entre a potência gerada e a potência mecânica, não é? Então, como queremos a potência mecânica, simplesmente podemos isolar a potência mecânica. Vamos dizer que a potência mecânica seria equivalente a potência gerada, não é? Dividido pelo rendimento. Rendimento total, este aqui que podemos colocar na ordem de 0,82. Ok, vamos colocar 0,82. Então teremos aqui a potência gerada é da ordem dos 4640 watts e o rendimento da ordem dos 0,82 watts. Então significa que nós teremos aqui como resultado 4440 0,82
temos uma potência mecânica na ordem dos 5.658, não é? 54 watts. Então, esta é a potência mecânica, não é? A potência mecânica que é fornecida, não é? No veio do gerador, não é? No veio do gerador. Então, temos aqui uma potência mecânica, podemos anotar aqui que temos uma potência mecânica, não é? De 58,54 watts. É exatamente isso. Então, podemos aqui apagar. Vamos à última pergunta, não é? E nos pedem aqui as perdas totais, não é? A linha H pede aqui perdas totais. Então, se nós entendemos o funcionamento dos geradores elétricos, não é? O funcionamento de energia, eles são conversores de energia, convertem energia mecânica em energia elétrica. O que significa que a primeira energia, a energia primária a entrar no gerador é a energia mecânica. E a última energia a sair é a energia elétrica, não é? Energia elétrica. Então nós queremos relacionar determinadas perdas totais. Então chamaremos de perdas totais, não é? A diferença entre a potência mecânica introduzida e a potência elétrica de saída, não é? Isto é que será perdas totais. Então, como podemos notar aqui, vamos colocar aqui perdas totais. A potência mecânica é a que entra, nós temos o resultado de 58,54 menos a potência de saída, temos uma potência de 4.400, não é? Então, a potência total, nós temos como resultado menos 4.400, temos como resultado, temos uma perda na ordem dos 1.258,54 watts. Então, meus amigos, esta aqui é a aula que tínhamos preparado para hoje, dando seguimento às aulas referentes a máquinas de corrente contínua, neste caso geradores de corrente contínua. Aqui mostramos um gerador de excitação séria, de excitação separada, perdão. Esse é um gerador de excitação separada e fizemos o cálculo relativamente a isso. Bom, até a próxima aula. Faça a sua subscrição, coloque um gosto no vídeo, um like e sugestões e comentários aí por baixo que todos nós vamos. Obrigado.